Alô, gente! Fazendo um vídeo rápido aqui para falar da PEC quer dizer, da blindagem, né? Blindagem de crimes. É um absurdo esse meu país, né, gente? O que eu vou falar lá em casa, né? Porque veja bem, nós temos que pensar o seguinte: você legalizar o crime não deixa de ser crime, certo? A escravidão, durante o tempo que ela existiu, não só no Brasil, mas nos países do mundo, em todos os países do mundo existiu escravidão, todos, né, incluída a própria África, todos tiveram escravidão. E é interessante falar, mas falando do Brasil e de outros países como Estados Unidos, as Américas, por exemplo, a escravidão era legal. As pessoas hoje xingam, falam, mas a escravidão era legal, certo? E é interessante pensar que era crime. Na época ninguém achava que era crime, porque era legal. Quando você legaliza esse tipo de roubalheira, de desvio de dinheiro, de poder fazer fake news, mentir que Lula é a favor de aborto, não sei o quê, que é a PEC da blindagem, que é a PEC da imunidade para falar o que quiser de mentira, mandar o que quiser de mentira para os seus eleitores no Zap, no Telegram, não sei mais aonde, no Instagram, nas redes sociais de modo geral. Você está querendo apenas legalizar o crime. Porque se você não fosse cometer crime, você não precisava de blindagem, certo? Eu não cometo crime, não me lembro de ter cometido crime, a não ser matar galinha. Pode ser que venham aprovar uma lei que matar galinha é crime quando eu era pequeno na roça, e aí eu cometi crime, certo? Mas o que ocorre? Se eu não cometo crime, por que eu quero me blindar? Para não ir para cadeia, para não ser processado. Hã? Pense aí, meu povo, vocês que votam nesse tipo de gente, vocês que votam nesse tipo de políticos, digamos que seja, né? Porque político, na essência, era quem era para cuidar do povo, quem era para despender tempo e até dinheiro para fazer o bem público, cuidar da res pública, né? Esse era a palavra político lá nos tempos mais antigos, quando nasceu, certo? Era para você despender. E há alguns países ainda no mundo, por incrível que pareça, que os políticos ganham um pouquinho, vão para o serviço, inclusive de busão, no meio do povo, certo? Políticos federais, não estou falando de vereador, algumas cidadezinhas do Brasil acontece, vão a pé. Conheci muitos, certo? E acredito que ainda deva, vai que tem algum ainda, né? Mas nas cidades pequenas a gente ouve ainda, cidade bem pequenininha. Eu conheço, onde meu filho mora, no interior de Santa Catarina. Políticos são simples, certo? E eu não estou falando desse político, não. Estou falando desse político que gosta de andar de avião levando não sei o quê, que ninguém sabe, ninguém viu, né? Então, esses políticos é que eu estou falando. Em certos países ainda vão de busão, vão de metrô para o serviço. Existe, certo? São poucos países, mas ainda existe. Então, essa é a essência do político. O político governa um país, como a Suécia, por exemplo, o primeiro-ministro vai a pé, vai de busão, não pode. Não pode usar. Ele é obrigatório por lei usar o mesmo meio de transporte e o mesmo meio de saúde e educação do povo. Senão não pode ser eleito. Entendeu? Aqui no Brasil, ninguém faz essa lei. Faz essa lei para legalizar o crime. Crime! Entendeu? Como já tem outros, né? No judiciário, por exemplo, tá cheio de roubalheiro, tudo quanto é jeito, aí todo dia sai na imprensa. E é legal. É legal. É legal um juiz ganhar R$ 1 milhão de penduricalho daquele que não paga nenhum centavo de imposto de renda. Entendeu? Agora, o que não é usual, é legal, aí é legal, mas não é usual, é os brasileiros dessa geração não protestar e ainda votar nesse tipo de gente. Gente, infelizmente, gente.
entendeu? Então é arrepiante, arrepiante. No meu tempo a gente protestava, a gente ia para a rua, a gente brigava, a gente fazia passeata, a gente protestava de tudo quanto era jeito, parava tudo, entendeu? Isso lá na década de 80. Na década de 70 eu era muito jovem, ainda daria para ter feito isso. A morar muito no interior não dava tempo, mas na década de 80, 90, entendeu? Eu ainda participava disso, entendeu? Depois foi ficando mais velho e cidade maior, pouca amizade, então deixei de protestar, mas nunca deixei de ser um protestador. Não protestando esse que fica na porta de rua enchendo o saco, pregando o diabo na sua porta. Esse não, entendeu? Protestador para o bem público, certo? Pois é. É horripilante pensar nesse tipo de político e por que eles querem se proteger. Se eles estivessem falando a verdade, não cometendo nenhum tipo de crime, por que eles precisariam se proteger? É a pergunta que já tem resposta, é uma pergunta retórica. Por que eu quero me proteger se eu não estou cometendo nenhum crime? Eu, cidadão comum, entendeu? Eu tenho obrigação, eu tenho obrigação de não cometer crime. Se eu cometer crime, eu devo ir para a cadeia. E não ficar querendo me blindar ou então querendo a anistia pelos crimes que eu cometi, que nesses golpistas, entendeu? No Brasil já dizemos, entre golpes e tentativas de golpe, tivemos 18, entendeu? Sendo 5 ou 6 que deu positivo. Sempre eu anoto aqui, depois não trouxe anotados. 5 ou 6 que deram positivos e que resultaram em muitas mortes, certo? Incluído o Getúlio Vargas de 37, que foi um golpe mortal, matou um monte de gente, torturou. O de 1889, torturante. O outro que o Benjamin Constant, o Floriano Peixoto deu no Marechal Deodoro, mortal, matou muita gente, inclusive da Armada, né, da Marinha na época, né? Entendeu? O de 64. E por aí vai. E outros que, como eu disse, o que não matou gente roubou muito, que nem o golpe de 2016, que acabou com a Petrobras, né? Acabou com a Petrobras. De quem é a Petrobras? A Petrobras ainda é do Brasil, mas não é dono de óleo. Hoje as maiores empresas roubadoras de óleo de petróleo do Brasil são estadunidenses. O Lula sequer tem coragem de chamar eles para conversar agora, está deixando eles roubar o nosso petróleo. Roubar! Entendeu? Isso sim que deviam estar preocupados, esses políticos que não têm a menor exemplo de dignidade. Entendeu? Jamais votaria num povo desse. E eu conclamo o povo que vota nesse povo a deixar de votar nesse tipo de políticos. É o máximo que eu posso falar. Quem gostar do meu vídeo, se quiser deixar o like, eu agradeço. Fiquei por aqui.